E olha, amigos, um estudo recente feito pela internet aponta que 3 em cada 10 brasileiros conhecem alguém que foi contaminado pelo novo coronavírus. No estado de São Paulo, epicentro da doença, esse número é ainda maior e chega a 45%. Nossos repórteres foram atrás para entender, para saber se essa realidade mais próxima com a doença faz as pessoas terem mais cuidados para evitar o contágio. Seu Valdemar tem um cantinho verde na casa dele. Há plantas de todos os tipos, tem até pé de jabuticaba. Ele nunca foi fã de plantas, na verdade, mas de um tempo para cá começou a valorizar cada uma delas. É que este cantinho da casa tem o melhor ar para respirar. E respirar para o seu Valdemar ganhou outro sentido. A importância do cuidado, do zelo, E a satisfação de acordar todo dia e poder ver essa maravilha aqui que a gente tem. Este pai de família passou um susto que ele não deseja para ninguém. A falta de ar que ele sentiu foi tão agonizante que o fez ser internado com urgência na Santa Casa de Araçatuba. Diagnóstico: Covid-19. Infelizmente, eu passei por esse momento. Comecei a sentir febre, dores nas costas, falta de ar. E chegou um momento que o meu filho estava em casa e me levou ao médico. E quando ele me levou ao médico, de lá eu já fiquei internado. O tempo em que ele ficou internado experimentou o isolamento. Nem família, nem amigos. Apenas a equipe médica, que o faz se emocionar em gratidão. Logo ele, que não acreditava que a doença de fato existisse e que fosse tão feroz. Para ele era uma politicagem. Quando eu cheguei no estágio desse vírus, desse Covid-19, então eu percebi que realmente cada um estava puxando para um lado, mas no meio existia o povo. E eu estava vivendo aquele momento difícil. Toda essa situação deixou a esposa dele, a Márcia, apavorada. Antes do marido ficar doente, ela nunca tinha conhecido ninguém que tivesse se contaminado pelo novo coronavírus. Mas depois dessa experiência, em casa, os cuidados com a limpeza foram redobrados. Eu usei bastante que boa, que é que boas que matava a bactéria, Usei bastante, álcool, Enfrentar a pandemia de perto e sentir na pele o medo de perder alguém querido por causa da Covid-19 é uma situação cada vez mais comum. Em São Paulo, o primeiro estado a registrar a Covid-19, 45% das pessoas conhecem alguém infectado. No Rio de Janeiro, o número chega a 50%. A pesquisa foi feita pela internet e ouviu 16.500 pessoas. A estimativa é de que talvez 60% a 70% das pessoas terão, de alguma forma, a doença. Mas tem muito para a gente conhecer. Se fala, inclusive, que pode haver um tipo de imunidade chamada imunidade cruzada. Você não tem um anticorpo específico para o novo coronavírus, mas algum outro anticorpo evita que você tenha a doença. Por isso, algumas pessoas que estão expostas ao vírus podem não desenvolver a doença. Mas isso tudo vai ser estudado. Então, por que a incredulidade ainda está presente na população em relação ao coronavírus? Quando a gente fala de números, eles só ganham cara quando a gente vê acontecer perto ou com a gente mesmo. Então, se eu disser para você, por exemplo, que só morre 1%, 1% é pouco. Mas se aquele 1% for com você, ele é 100%. Esse é um problema da estatística e dos números. Para a pesquisadora, ao invés de pensar em avançar a flexibilização da quarentena, é prudente considerar recuar para um possível sinal amarelo. E lá na casa do seu Valdemar, o sinal amarelo já acendeu. Ele continua com os cuidados de isolamento e de higiene, mas agora o verde e o ar puro nos pulmões também fazem parte da paleta de cores. Olha, depois do depoimento desse telespectador, não tem que falar mais nada. Para você que ainda continua insistindo, achando que isso não existe, que realmente isso não tem um impacto, são milhares de mortes sendo registradas no nosso país e no nosso mundo, são milhares de casos todos os dias. Então, meu amigo, tenha consciência, acorda para a vida, acorda enquanto há tempo. Não adianta acordar depois que você perdeu algum ente querido da sua família. Então, pessoal que faz festinha no fim de semana em rancho, pessoal que vai curtir aí em chácara, pessoal que reúne 10, 12, 15 amigos, pessoal que continua na farra, batendo perna sem motivo,
uma hora a conta chega. Eu espero que não chegue da maneira mais trágica, mas se não vai pelo amor, vai pela dor.